A Rede Globo pode ser muitas coisas, mas ela não é boba, né? Eles têm um faro apurado para o poder. E o que o faro deles está dizendo agora mudou que o governo Lula já era. A notícia de uma mudança na linha editorial da emissora, para mim, é a confissão de que eles já leram o cenário, já viram as pesquisas de pessimismo, já sentiram o cheiro de queimado da economia e decidiram que não vale mais a pena amarrar o seu destino ao de um governo fracassado. A reviravolta começou. Vamos direto ao ponto, porque o que está acontecendo nos bastidores da grande mídia é, na minha opinião, um dos sinais mais claros de que o governo Lula está perdendo a sua principal base de sustentação. E quando eu falo em base de sustentação, não estou falando do povo, que, como as pesquisas mostram, já abandonou o barco há muito tempo. Estou falando daquela elite midiática, daquela bolha de comentaristas e editores que, por quase 2 anos, serviu como uma verdadeira tropa de choque, defendendo o indefensável e atacando qualquer um que ousasse criticar o governo. E o epicentro dessa tropa de choque sempre foi a Rede Globo, e mais especificamente, a Globo News. A notícia que veio à tona, e que o Paulo Figueiredo e outros analistas independentes já vinham antecipando, é que a Globo teria feito uma pesquisa interna e chegado a uma conclusão que para nós é óbvia, mas que para eles parece ter sido um choque de realidade. A percepção do público é de que a emissora está muito à esquerda, e como resultado dessa descoberta, eles teriam tomado uma decisão drástica: demitir a jornalista Daniela Lima, que era talvez o maior símbolo dessa linha editorial agressivamente esquerdista, e iniciar uma mudança na linha editorial. Agora, a gente precisa ser muito cético e, ao mesmo tempo, muito analítico em relação a isso. Eu, particularmente, não acredito em uma conversão súbita da Rede Globo ao bom senso ou à imparcialidade. Eu não acho que eles, da noite para o dia, se tornaram defensores da liberdade de expressão ou do conservadorismo. O que eu acho que está acontecendo é algo muito mais pragmático e, de certa forma, muito mais revelador. A Globo, como eu disse no começo, tem um faro apurado para o poder. E eles estão sentindo o cheiro de carniça. Eles estão vendo que o governo Lula está sangrando, que a popularidade do presidente ele está despencando e que a economia do país está indo para o buraco. Vamos olhar para os fatos. Uma pesquisa recente da Paraná Pesquisas em São Paulo, o estado mais rico e populoso da nação, mostrou que a desaprovação do governo Lula já chega a 55%. É um número altíssimo que mostra que a lua de mel, se é que um dia existiu, acabou faz tempo. Outra pesquisa do Datafolha aponta que o pessimismo com a economia está crescendo de forma assustadora. 45% dos brasileiros acham que a situação vai piorar. Se a gente somar isso com quem acha que vai ficar igual, a gente chega a quase 70% da população sem nenhuma esperança de melhora. Isso é um desastre para qualquer governo, e a realidade econômica confirma essa percepção. A gente vê um rombo fiscal recorde com o governo gastando muito mais do que arrecada, mesmo com uma arrecadação também recorde. São 240 bilhões de reais de déficit primário. É um número que assusta qualquer investidor, qualquer pessoa que entende o mínimo de economia. A gente vê o governo tentando, a todo custo, criar novos impostos, taxar as blusinhas, taxar tudo no que for possível, para tentar fechar uma conta que simplesmente não fecha. E enquanto isso acontece aqui dentro, o que a gente vê do lado de fora? Uma crise diplomática e comercial com um parceiro importante, os Estados Unidos, que pode ter consequências devastadoras. O tarifaço de 50% à Lei Magnitsky, tudo isso cria um ambiente de instabilidade e de insegurança que afasta investimentos e prejudica as nossas exportações. E para piorar, a gente vê o nosso vizinho, a Argentina, sob o comando do Javier Milei, fazendo exatamente o oposto do que a gente está fazendo aqui. E contra todas as previsões da nossa mídia, está começando a dar certo. O Milei, que era tratado aqui como um louco, um radical, está conseguindo um verdadeiro milagre econômico. Ele reduziu o déficit fiscal de 5% do PIB para 0 em menos de 1 ano. Ele equilibrou o orçamento, controlou a inflação, e a Argentina, que estava na lona, começa a dar sinais de
recuperação. E essa comparação, para o governo Lula e para a mídia que o apoia, é simplesmente insuportável, porque ela prova, na prática, que o caminho que eles escolheram para o Brasil é o caminho do fracasso e que existe, sim, uma alternativa que funciona. Diante de todo esse cenário, a impopularidade crescente, o desastre econômico, a crise internacional e o sucesso do vizinho, o que a Rede Globo faz? Ela começa a pular fora do barco. A demissão da Daniela Lima é o sinal mais claro disso. Ela era o símbolo da militância, da defesa cega do governo, do ataque raivoso à oposição. Ao se livrar dela, a Globo está tentando se livrar também da imagem de ser uma assessoria de imprensa do PT. Está tentando sinalizar para o mercado, para o público de centro, e talvez até para a direita, que ela não vai afundar junto com o Lula. É uma jogada de puro oportunismo, de autopreservação. Eles sabem que 2026 está logo ali e que se eles continuarem amarrados a um governo impopular e fracassado, eles vão perder relevância, vão perder audiência e principalmente vão perder dinheiro. A briga deles, no fim das contas, não é ideológica, é uma briga pela verba de publicidade. Eles estão vendo que as redes sociais, a mídia independente, estão crescendo cada vez mais e que o modelo de negócio deles, que depende de uma audiência massiva e da boa vontade do governo de plantão, está ameaçado. A suposta mudança de linha editorial, para mim, não passa de uma tentativa de reposicionamento estratégico. Eles vão, talvez, se tornar um pouco mais críticos ao governo, vão dar um pouco mais de espaço para a oposição, como já fizeram ao repercutir falas do Flávio Bolsonaro. Mas não se enganem, eles não viraram nossos amigos. Eles estão apenas se ajustando aos novos ventos, tentando encontrar uma posição onde possam continuar a ser relevantes, não importa quem ganha a próxima eleição. A gente precisa ter a inteligência de não cair nessa armadilha. A gente não pode, de forma alguma, começar a acreditar que a Globo agora virou a casaca e está do nosso lado. O que a gente precisa fazer é usar essa mudança, essa fragilidade deles, a nosso favor. A gente precisa continuar a expor a hipocrisia deles. Como o Glenn Greenwald, que é um jornalista de esquerda, muito bem apontou, é impressionante a hipocrisia da esquerda e da mídia que a apoia. Eles passam anos pedindo a censura da direita, aplaudindo as decisões do STF, mas quando a censura atinge um dos seus, de repente eles se tornam grandes defensores da liberdade de expressão. A gente precisa continuar a mostrar essas contradições e a gente precisa principalmente continuar a construir as nossas próprias plataformas, a nossa própria mídia, para que a gente nunca mais dependa da boa vontade ou do oportunismo da Rede Globo para que a nossa voz seja ouvida. A reviravolta deles é, sim, um sinal da fraqueza do governo Lula. E isso é uma ótima notícia, mas também é um lembrete de que a gente não pode confiar em quem, por tantas vezes, já nos traiu. A nossa vitória não virá de uma concessão da grande mídia, virá da nossa própria força, da nossa própria capacidade de comunicar a verdade. Essa história da reviravolta da Globo é um capítulo fascinante da nossa política e mostra que o poder não é eterno para ninguém.